Olha, toda democracia tem como base uma lei suprema, a Constituição. Mas e quando o próprio poder legislativo cria uma lei que bate de frente com ela? Quem é que aperta o botão de alerta? É exatamente isso que a gente vai entender agora. Essa pergunta é o ponto de partida para um tipo de processo judicial muito, mas muito específico. Um processo que não está ali para dizer quem está certo ou errado numa briga, mas sim para decidir o destino de uma lei inteira. Para a gente navegar por esse universo, nosso roteiro tem 6 paradas. Vamos começar com o conceito de uma lei acima de todas, depois mergulhar nos 2 mundos da justiça, conhecer os guardiões da Constituição, entender um paradoxo sobre defender o indefensável, o poder final da corte e, por fim, as regras desse jogo. O ponto de partida de tudo é um princípio muito poderoso, a supremacia constitucional. Pensa assim, a Constituição é como se fosse o alicerce de um prédio, sabe? Nenhuma parede, ou seja, nenhuma lei, pode ser construída se não estiver perfeitamente alinhada com essa base. Se sair do prumo, o sistema todo corre o risco de ruir. E para proteger esse alicerce, existe um processo todo especial. E aqui não é uma briga de vizinhos, não é uma disputa de contrato. O único réu, por assim dizer, é a própria lei. E o único objetivo é saber se ela pode ou não fazer parte do nosso sistema jurídico. Para a gente entender bem o que torna esse processo tão único, a gente precisa mergulhar nesses 2 mundos da justiça. O subjetivo, que foca nos direitos de cada um, e o objetivo, que olha para o sistema como um todo. E essa diferença, olha, ela é fundamental. Num processo comum, o subjetivo a gente tem 2 pessoas brigando por um bem. É um interesse particular delas que está em jogo. Já no processo subjetivo, a conversa é outra. É um debate abstrato, não tem A contra B. A única pergunta na mesa é, essa lei aqui, ela se encaixa no grande quebra-cabeça da Constituição? O foco sai do indivíduo e vai para a saúde de todo o sistema legal. Ok, mas se não é qualquer um que pode iniciar essa ação, então quem pode? A Constituição entrega essa responsabilidade enorme para um grupo bem restrito. Vamos ver quem são esses guardiões. A Constituição define essa lista exclusiva dos chamados legitimados ativos. E por que é tão restrita? Pensa bem, né? Questionar uma lei que foi aprovada pelos representantes do povo é uma coisa muito séria. Por isso, esse poder é dado só para cargos e instituições que representam interesses nacionais, garantindo que o debate seja de alto nível. E mesmo dentro desse grupo super exclusivo, tem uma divisão bem importante. A Constituição, na verdade, criou 2 categorias de guardiões, com poderes bem diferentes entre si. De um lado, a gente tem os guardiões universais, que, olha, têm passe livre para questionar qualquer lei. Do outro, os guardiões especiais, que precisam provar a tal da pertinência temática. O que é isso? Um governador, por exemplo, não pode questionar uma lei sobre telecomunicações, a menos que ele consiga provar que aquela lei afeta diretamente os interesses do seu estado. É um filtro, né, para garantir que a ação tenha uma conexão real com quem está propondo. Agora a gente chega numa das partes mais curiosas, para não dizer contraditórias de todo esse processo. Vamos falar sobre os deveres dos próprios advogados do governo. A Constituição estabelece uma obrigação que, à primeira vista, parece não fazer sentido. Ela diz que o Advogado-Geral da União, o AGU, tem o dever de defender a lei que está sendo atacada, mesmo que o próprio governo, que ele representa, ache que a lei é inconstitucional. E aqui o paradoxo fica escancarado. O mesmo AGU que talvez tenha aconselhado o presidente a questionar a lei é obrigado a ir ao tribunal e defendê-la com unhas e dentes. Enquanto isso, o Procurador-Geral da República, o PGR, age como fiscal da lei, opinando livremente. Pode parecer estranho, mas a ideia por trás é genial. Forçar o tribunal a ouvir os melhores argumentos dos 2 lados, o que garante uma decisão muito mais informada e justa. Depois de todo esse debate com argumentos para lá e para cá, a decisão final fica nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que aqui exerce um poder que é imenso e fundamental para a democracia. E aqui entra uma das funções mais polêmicas e importantes do tribunal, a função contramajoritária. A democracia é o governo da maioria, claro, mas não é a tirania da maioria. O STF existe como um freio de emergência para garantir que a vontade popular, que se manifesta na lei, não atropele os direitos fundamentais das minorias que estão protegidos lá na Constituição. Um jeito ótimo de entender esse poder é pensar no Supremo como um legislador negativo. O que isso quer dizer? Ele não cria leis, isso é trabalho do Congresso, mas ele tem o poder de desfazer, de remover do nosso sistema uma lei que ele considere incompatível com a Constituição. É um dos freios e contrapesos mais importantes que existem. E para fechar, vamos entender algumas das regras que definem os limites e as particularidades desse processo tão poderoso. Bom, nem toda norma pode ser alvo desse tipo de ação.
tá? O foco são as leis federais e estaduais. Leis municipais, por exemplo, seguem o outro caminho. E uma curiosidade, e as leis que são mais antigas que a Constituição de 88? Elas não são declaradas inconstitucionais. O sistema entende que elas simplesmente não foram recepcionadas pela nova ordem e por isso perderam validade. E aqui vai uma última curiosidade que mostra bem como esse processo é diferente. Num julgamento comum, um juiz que já teve contato com o caso antes estaria impedido de julgar, certo? Mas aqui, como o debate é abstrato sobre leis, o entendimento geral é que não há impedimento para um ministro do STF que, por exemplo, já tenha dado um parecer sobre aquele tema quando era PGR ou AGU. No fim das contas, cada regra, cada papel que parece paradoxal, cada etapa desse processo, tudo isso serve a um único propósito: garantir que a decisão de anular uma lei que foi democraticamente aprovada seja fruto de uma análise muito profunda e equilibrada. É a busca constante por um equilíbrio entre a vontade da maioria e a força da lei suprema. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a reflexão. A tensão que vive no coração de qualquer democracia constitucional. Onde é que a gente traça a linha entre a vontade da maioria e a proteção dos princípios fundamentais? É exatamente esse equilíbrio delicado que os guardiões da Constituição são chamados a manter, todos os dias.